Olá, pessoal, boa noite. Começando mais uma live de quartas do nosso querido Centro Espírita Nair Montes de Castro. Que Jesus nos abençoe e que possamos, todos nós juntos, estarmos com os corações voltados à espiritualidade maior, com os pensamentos unidos a Jesus, que é o nosso grande guia e mestre. E que essa noite seja uma noite muito especial para todos nós e que possamos, ao terminar a nossa live, estarmos melhores, conectados com os bons espíritos, com os bons companheiros, principalmente da nossa casa espírita, nosso celeiro de luz, que é tão importante essa relação que nós temos, tão saudável, né? E eu acho que vale muito a pena a gente sempre buscar essa sintonia com eles, porque não tenho dúvida que eles nos amam demais e nos buscam o tempo inteiro, tentando entrar em nossos pensamentos, soprar boas ideias. Isso é muito bom, a gente ter essa certeza de que lá estão eles, nos agraciando com essa sintonia maravilhosa. E já que hoje nós já começamos a falar dessa influência dos espíritos em nossos pensamentos, eu já estou adiantando o nosso tema dessa noite. Hoje vamos falar um pouquinho sobre isso, Como os espíritos influenciam os nossos pensamentos e nossos atos também, por que não falar? Antes da gente iniciar, antes de eu chamar o meu irmão Zé Ricardo, que é o nosso convidado especial, deixa eu ver aqui. Já temos bastante gente dando boa noite aqui. Olá, Denise, tudo bom? Muito bom estar aqui na live, sempre ver essas pessoas, nossos super fãs que aqui comparecem. A Silvia, tudo bom, Silvia? Meu amigo Sérgio, como é que você está, Sérgio? A Rosa, Eliane e outros que vão surgindo, vão aparecendo e vão dando boa noite pra gente, que é muito legal. O Marcelo aí, Zé. Eu falei, é só mandar o link que o Marcelo aparece. Ele pode estar fazendo o que for, que ele para tudo para se espiritualizar. E você está precisando, Marcelo. Você está precisando se espiritualizar, hein? Muito bom, Sérgio. Eu mando um beijão para sua irmã e para o Bernardo, tá? Deixa eu já vou... obrigado, Denise. Eu vou já chamar o Zé aqui, que eu estou falando com o Marcelo. O Zé está rindo aqui. E aí a gente já vai colocar. E aí, Zé, tudo bom? Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Que injustiça, Marcelo. Que injustiça, eu te conheço. Você não precisa nada disso. Boa noite a todos. Eu não estou com o Facebook aberto aqui, eu não consigo ver a lista, mas meu abraço para todo mundo aí da nossa família do Centro Nair Montes de Castro. E obrigado pelo convite, pela participação, a oportunidade de estar aqui conversando. Vamos fazer um bate-papo, como sempre, Vou tentar pautar nosso estudo aqui através dos livros da doutrina, botar algumas referências, se vocês depois quiserem pesquisar um pouquinho mais a fundo, é só seguir o que eu coloco como referência aqui para a gente que vai utilizar, nesse papo. E eu tô vendo aqui, você tá bem iluminado hoje, hein, Zé? Parece que tá com uma auréola Hoje aí. estou. Você A influência dos espíritos na luz você em cima tá da gente. com uma energia muito boa aí. Eu já tô sentindo de longe, hein? A energia que vem da Light. Deixa eu começar então fazendo uma perguntinha para vocês. Os espíritos realmente conseguem influenciar os nossos pensamentos? Bom, essa pergunta é muito feliz, E o Kardec estruturou todo um capítulo dentro do Livro dos Espíritos para conversar, para estruturar o que seria essa intervenção, se a intervenção dos espíritos no mundo corporal realmente existe, Então, assim, a gente sabe que o Kardec era um cientista, ele viu, dentro de uma sociedade muito rica na época dele, começou a estruturar o trabalho do espiritismo através das mesas girantes, através da mediunidade, e a gente sabe, que como homens encarnados, nós nos influenciamos o tempo todo, através de uma conversa entre amigos, através de uma palestra,
E aí o Kardec teve uma dúvida, né, e eu acredito uma dúvida muito feliz, foi tentar averiguar se, na condição de espírito, isso também ocorre, né? Então, antes de ele entrar propriamente na questão da influência dos espíritos, ele coloca uma questão que é sobre a própria faculdade dos espíritos em nos observar, em penetrar no nosso pensamento, né? E aí a pergunta 457 do Livro dos Espíritos é muito interessante, porque ele pergunta assim: pode os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Né? Assim, ele não está ainda preocupado em saber se o espírito consegue nos influenciar. Ele quer saber assim: o espírito consegue ver o que a gente pensa? E os espíritos respondem que muitas vezes chega a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos, né? Então é uma coisa assim muito muito interessante. Muitas das vezes os nossos, porque assim, imaginando numa relação, né? Se eles estão numa condição de sintonia que a gente não consegue vê-los, eles conseguem observar os nossos atos, né? Então eles podem ver, por exemplo, o meu comportamento, se eu estou fazendo alguma coisa certa ou errada. Ok. Outra coisa é um nível um pouquinho mais à frente. Será que eles conseguem ver o que eu estou pensando? Porque num contexto social, muitas das vezes, a gente está sorrindo para alguém, né? Mostrando uma face agradável, mas o nosso pensamento não está condizente com aquilo que eu materialmente demonstro. E ele diz, eles conseguem sim, eles conseguem ver o que eu estou pensando. E aí o Kardec, beleza, qual é o próximo passo? Bom, então, se eles conseguem Zé, ver, será que eles conseguem influenciar? deixa eu só fazer Pois uma não, pausa pode. rapidinho. E aí, Aham. pelo que você está dizendo, então, os espíritos eles conseguem nos ver, né, em qualquer momento da nossa vida. Eles conseguem Sim, ver os nossos pensamentos, como você deu o exemplo, eu estou sorrindo, mas na verdade eu estou irritadíssimo, estou sorrindo só porque ele é meu chefe, mas eu quero esganar ele e ele está vendo o óbvio que eu estou sentindo ali dentro. Mas o Kardec diz que os espíritos conseguem também ver coisas que às vezes a gente quer esconder de nós mesmos, né? E muitas das sim, coisas que sim, estão sim, lá no sim. nosso inconsciente, que a gente não pensa objetivamente, mas eles conseguem perceber. Isso que para mim é impressionante, essa capacidade de você conseguir entrar como se você conseguisse entrar no inconsciente do outro e buscasse, pescasse essas informações, né? Correto, correto. É como se houvesse tendências que ainda estão adormecidas, né? Ou que a gente faz um esforço inconsciente de não tratar e eles conseguem perceber, eles conseguem entrar na nossa natureza, né? Ler um campo magnético, uma psicosfera e conseguem perceber tendências, pensamentos que nós temos e que muitas das vezes a gente realmente não quer, não quero falar sobre isso, né? É como a morte, eu não quero falar sobre a morte, mas está lá dentro da gente. E aí eles conseguem perceber isso. E aí o Kardec, então, pula para a próxima questão, que é a questão 459. Ele pergunta, então, já que há uma simbiose de pensamento, eles conseguem ver o que a gente pensa, será que os espíritos podem influenciar o pensamento, né, e em nossos atos? Aí os espíritos respondem, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem, né? Então, assim, é muito forte essa frase, né? Eu sempre fiquei muito Porque impressionado e preocupado com isso. Desde criança, assim, se exatamente. consegue influenciar tanto e parece como se, ó, muitas das vezes eles estão nos guiando, então é muito perigoso, né? Se você está conectado É, com espíritos que não são muito evoluídos, você pode estar é como se você tivesse aquele amigo que é extremamente influente na sua vida e fica te seduzindo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Claro que não tira o nosso livre-arbítrio, mas sim. existe uma força que dá para resistir, mas é uma força que acaba nos influenciando, né? E assim, é uma força muito mais, eu não digo perigosa, né, mas sutil do que um amigo, né? Porque o amigo materialmente, muitas das vezes você pode olhar a condição desse seu amigo. Uma hora você pode falar assim, não, esse meu amigo, ele fisicamente, ele tem uma aparência de uma pessoa equivocada, ele não está bem. Por amizade, ele pode ter influenciado você há algum tempo, você vê assim, cara, se eu for por esse caminho, eu vou terminar como ele. E o espírito, a gente não tem essa condição, né? A gente não consegue perceber,
qual é a condição real dele, né? A influência dele pode vir usando as nossas fraquezas, o nosso ego, a nossa vaidade e nos conduzir para um caminho que a gente muito confortável à primeira vista, né? Porque somos imperfeitos, mas que a médio e longo prazo pode trazer bastante prejuízo, né? E assim, para mim, o exemplo mais clássico, eu tentei procurar alguns exemplos, é difícil você lembrar de alguma coisa da literatura espírita, mas para mim o mais emblemático é no livro do Sexo e Destino, né? E eu não sei se todos já leram, acho que é uma leitura obrigatória de uma história do André Luiz, que conta um drama familiar de um senhor chamado Cláudio, que tem um envolvimento com uma filha adotiva, que ele acredita ser adotiva, e ele tem um espírito, vou chamar de obsessor, né? Mas um espírito muito afim dele, que o estimula a beber. Então, na descrição do livro, né, ele coça a garganta do Cláudio, e aí o Cláudio começa a sentir sensação de, pô, eu preciso beber, eu preciso fazer alguma coisa, bota o copo de uísque, senta, e o espírito acopla, como se entrasse nele para sentir toda a vibração energética da bebida, né? E ele está achando que é ele que está com sede, é ele que está naquela sintonia de relaxar no drink, e é o espírito que está manipulando ele para fazer o que ele quer. Então, até num nível tão grosseiro como, o que é interessante, por exemplo, Zé, fazer um drink, né? Beber uma bebida. o que é interessante a gente deixar claro que precisa, como você disse, de uma afinidade, né? Porque, imagina, eu por exemplo, não suporto jogo. O espírito vai chegar no meu lado e falar assim, vamos lá jogar no bicho. Pô, eu não tô nem aí para jogo do bicho. Então ele não vai perder o tempo dele com algumas questões que eu já resolvi na minha vida. Né? Mas outras, como eles nos conhecem, eles vão justamente nos nossos pontos fracos, né? Nas nossas afinidades, que a gente tem várias afinidades com diversas questões na vida, e aí eles vão nos seduzir, vão nos influenciar nesse ponto. Então a gente tem que deixar claro que não é assim, não, eu não tenho problema com a questão A, B ou C, e eles vão nos atacar nesse ponto. Não vão. É sempre em algo que nós já temos dificuldades em lidar, né? Sim, com certeza. E tem uma frase que eu achei muito interessante, que eu ouvi do Divaldo, né, que ele faz um paralelo com aquela frase: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. E aí o Divaldo fala: diga-me quem és e eu te direi com quem andas. Né? Então, a própria influenciação dos espíritos vai está diretamente relacionada à nossa natureza. Né? Como você falou, se você não tem nenhuma afinidade para o jogo, o espírito pode chegar para você e dizer, não, vamos fazer uma fezinha, vamos botar um dinheiro aqui, e aquilo para você não significa nada. Então ele vai falar, pode falar uma vez, duas vezes, e depois você fala assim, cara, eu cansei, eu não vou ficar junto do Leco porque eu vou perder meu tempo. Eu vou pegar alguém que realmente esteja afim com a minha natureza de jogar. Mas se dentro de mim existe alguma tendência, alguma coisa, que muitas das vezes a gente desconhece, né? Como a gente estava discutindo inicialmente. Eu nunca fui no cassino, eu nunca joguei, então eu não tenho nada com o jogo. E aí você chega num ambiente de cor, de luz, de sensações, aquilo pode despertar em você alguma coisa uma que você bomba nunca foi exposto. que estava adormecida dentro da gente, né? Exatamente. E aí o espírito pode fazer, não, vai lá, aquilo ali é muito legal, experiência sensorial, não, você não vai perder nada, é só um pouquinho. Você bota só R$ 10, é uma brincadeira. E aí você começa a entrar num ciclo de dependência, né? E quando você vai ver, você está totalmente lascado e aquela influência deve estar debochando de você ou levando você a encontrar uma tendência que estava relativamente adormecida que possa levar a um prejuízo para a sua vida, né? Não só material, como espiritual, como em outras encarnações. E aí, Zé, como é que a gente diferencia o que é nosso pensamento e o que é um pensamento de um espírito? Que às vezes é muito fácil, né? Principalmente para o espírita. Não, é porque eu estou obsidiado, esse erro não é meu, algum espírito pediu para eu beber, pediu para eu jogar, pediu para eu... Aí é muito fácil terceirizar. Como é que a gente consegue diferenciar o que é nosso e o que é dos espíritos?
Isso foi uma outra pergunta que o Kardec fez, que eu interessei, é muito, muito interessante, né? Os espíritos colocam na pergunta 461 que, em geral, o pensamento sugerido é como se houvesse alguém falando, né? Falando no nosso ouvido, e aquilo vem meio que naturalmente. E o nosso próprio pensamento seria algo que vem em primeiro lugar, né? Então, muitas das vezes você tem uma tendência ou um pensamento e, de repente, vem um contraponto, né? Então, dependendo do contraponto ou da natureza do pensamento, pode ser afim ou contrária, né? Porque se eu, por exemplo, eu entro numa discussão e falo, eu vou matar aquela pessoa que me ofendeu. Não, vai lá, mata mesmo, ele merece. Então você tem uma afinização, só que de uma natureza equivocada, né? Ao contrário, seria, não, por que você está pensando isso? Não, ele foi feliz, coitado, às vezes ele está mal. Então você equilibra. Mas no frigir dos ovos, os espíritos falam que assim, não é importante você ter uma noção exata de quem, né, se é seu ou de um espírito, né? Porque assim, se a gente tivesse essa diferenciação muito claramente, a gente não agiria com tanta liberdade, né? No fundo, o que a gente precisa é fazer uma avaliação, né? Do do que veio sugerido, ponderar, avaliar, ver os prós e os contras, e principalmente o espírita que sabe que existe essa influência, a gente não pode se deixar levar pelos impulsos, pelo primeiro movimento, né? Pelas ideias que surgem, às vezes muito forte, muitos emocionais, porque você pode estar realmente sendo alvo de um ataque, né, de um pensamento equivocado e a gente já cai e depois se arrepende, vê que foi infeliz dos nossos atos, né? Então tem que ter muita cautela, analisar, ponderar e verificar se realmente faz sentido ou não, independentemente do que se é meu ou de alguém. Até porque no dia do juízo, a gente não vai poder falar, não, eu fiz aquilo ali, porque, mas foi um espírito que me mandou fazer. Eu não sabia, não era eu, né? Ele me forçou a minha natureza, eu não queria fazer aquilo. Não existe isso, né? Existe a responsabilização de cada ato é, pela pessoa. É como você está numa assembleia de pessoas discutindo e uma decisão final tem que ser sua. Não pode ser delegada. Eu assinei, mas não eu queria assinar, foi outra pessoa que mandou. Entendi. Então, por mais que haja influenciação, a gente não precisa saber se é nosso ou do espírito. A gente tem que ter a nossa força moral para pode ser o que for, a gente conseguir, né, frear isso. E como saber se, por exemplo, na influenciação o espírito é bom ou o espírito é ruim? Existe essa necessidade? Existe uma questão em relação à influência que a gente precisa analisar também, que seria a sintonia, né? Como a gente discutiu um pouquinho antes, né? Nós somos antenas que se ligam a várias inteligências, né? A várias frequências. É como o rádio, né? A gente lá no dial vai sintonizando e a estação que tiver uma música que mais me agrade ou uma notícia, a gente para e fica naquela estação. Então, Deixa eu só fazer um parêntese. Eu gosto quando as claro, pessoas falam sobre antena, eu deixo claro que existem pessoas que têm aquela antena que precisa de bombril para pegar o sinal, e tem gente que já tem uma antena que capta tudo, né? Muitos médiums são sim, assim, por sim. isso que é muito perigoso algumas vezes ser médium, porque, como o Divaldo diz, o médium, às vezes, no velório, é o que chora mais do que a viúva, e no samba, ele samba mais do que a porta-bandeira, porque ele vai captar. Então é muito perigoso, às vezes, a mediunidade, porque você está aberto a diversas ondas. Então você tem que saber, como você disse, mexer direito o dial para O conseguir captar, dial né? não só a sintonia, mas realmente a potência do sinal, né? São duas coisas que a gente. Imagina você sintonizar errado e receber toda uma potência dessa sintonia. Você realmente enlouquece. A gente vê casos de médios, de pessoas muito sensíveis que vivem depressão, vivem síndrome de pânico. Por quê? Porque estão mal sintonizadas e provavelmente há um potencial diria, mediúnico, né?
sensitivo, que recebe toda uma quantidade de informação deletéria, de desequilíbrio que fisicamente, psicologicamente, altera o comportamento da pessoa, né? A pessoa fica muito abalada, né? Assim, então, quando a gente fala da questão de como saber se procede de um espírito bom ou mal, é a própria análise dessa natureza, né? Dessa sintonia, né? E, assim, passa pelo autodescobrimento, né? Quem sou eu? Eu não gosto, assim, será que eu estou calmo, né? Eu estou tranquilo. De repente vem um ataque de ansiedade, um calor, uma coisa assim, gente, mas por que eu estou assim, né? Então você tem que falar assim, não, eu não sou assim. Tudo bem, veio e vai embora, segue o teu caminho. Então você conseguir perceber muitas das vezes que aquela sintonia, não só do espírito ou de um ambiente, não condiz com a sua natureza, né? Você já fica mais alerta, fala assim, não, isso não me interessa, esse tipo de pensamento não me faz bem, eu não quero pensar sobre isso. Eu me lembro bem acho que de um capítulo, de uma, acho que de um capítulo do livro do Emmanuel, que fala, né, que você não consegue evitar que os urubus sobrevoem a sua cabeça, mas é obrigação sua não permitir que eles façam ninho, né? Então, assim, a gente não tem como evitar que muitas das vezes sentimentos, Pensamentos pensamentos, né, ruins, né? de ruins, de desequilíbrio, se acerquem de mim. O que eles não podem fazer é morada. Assim, não, realmente. Ai, eu detesto. Aí começa, detesta. Né? E, assim, hoje em dia, a gente vive um ambiente onde as influências estão em todos os lugares, né? As mídias digitais, os canais, os vídeos, dependendo de onde você sintoniza, de quem você segue, de quem você dá like, você pode se prejudicar bastante, porque o fluxo de desequilíbrio, de raiva, de controvérsias, né, está muito grande. Então a gente tem que ter muito cuidado como espírita para não permitir que determinados influencers, né, como a gente vê hoje em Isso. dia, eles façam uma bagunça na nossa cabeça, uma bagunça no nosso emocional, ao ponto de a gente virar, né, termos síndromes de pânico, de ansiedade, ou depressão, ou desilusão, aí deixar de acreditar no Evangelho, deixar de acreditar no Cristo, deixar de acreditar no futuro do planeta, porque existem coisas que a gente realmente consegue resolver e a maior parte das coisas a gente não consegue resolver, né? E a gente tem que se preocupar com aquilo que a gente consegue resolver. O que a gente não consegue resolver, a gente tem que ter calma, né, prudência. Acho que a gente vive numa época que exige muita prudência, e isso também auxilia a gente na hora de evitar alguns pensamentos equivocados, né? Pensar várias vezes, raciocinar e dar passos seguros, pequenos e seguros, na direção de um objetivo que cada um tem, né, para a sua própria vida. Aí você falou, Zé, às vezes os nossos pensamentos vão nos afastar do Cristo, né? Das suas palavras, que seria o Evangelho, da Boa Nova. O que Deus permite, né, que alguns espíritos consigam entrar no nosso pensamento e nos influenciar dessa forma? Né? Às vezes uma pergunta que as pessoas têm: por que Deus abre essa oportunidade para que isso aconteça? Mais uma vez, né, a gente tem que analisar que Deus não cria os espíritos para serem, para atazanarem os outros, né? Nós vivemos num mundo de expiação e provas, de muita ignorância. Nós mesmos temos muitas ignorâncias, né? E Deus permite que haja essa troca, essa influenciação, até de um espírito, não vou chamar mal, mas de ignorante em relação a nós, né, para que a gente possa se provar, né? É como se fosse uma prova, né? Já estamos no planeta de expiação e provas, né? Então, o Kardec fez uma pergunta similar a essa e os espíritos respondem. Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé
e a constância dos homens na prática do bem. Então, assim, como é que a gente pode ser testado no bem? É ser, de alguma forma, influenciado a fazer o mal, né? Então, assim, vai lá, não faz isso não. Todo mundo está furando a fila, vai lá, fura também. Todo mundo joga lixo no chão, vai lá, joga também. Então, assim, se a gente não tiver esse contraponto do bem, como é que eu posso garantir que, assim, não, eu aprendi a lição, eu não vou fazer isso? Por mais que eu veja as pessoas fazendo, por mais que os pensamentos me digam para fazer, não, isso não me interessa mais, isso não está mais no meu radar, né? Então, assim, é a forma com que Deus nos testa, e eu acredito também que seja uma forma com que os próprios espíritos um influencia o outro, né? Assim, então, se o espírito me vê fazendo coisas que a priori ele gostaria que eu fizesse e eu não faço, ele pode até questionar realmente, ou ele não fez. Talvez eu esteja equivocado, né? Então, assim, quantas vezes a gente fala algumas coisas e nem percebe e influencia tantas pessoas, né? Então, muitas das vezes, uma atitude no bem, por mais que eu esteja sofrendo uma influência, né, equivocada, a minha postura pode estar de volta influenciando esse espírito. Aí eu fico pensando numa coisa, eu fico imaginando sempre a questão da influenciação como você se conectar com outro pensamento. E aí existem aquelas diversas tomadas, né? Você tem a tomada Três Pinos, nossa, a tomada americana, a tomada europeia. Será que você vai ter afinidade com algumas tomadas? Entende? Imagina, tem um espírito que tem a tomada americana, mas a minha tomada é a brasileira de Três Pinos. Ele não vai conseguir se conectar. Mas outros têm aquela tomada perfeita para plugar e ó, encaixou de maneira maravilhosa. Será que existe isso? E será que a culpa de vidas passadas, né, também facilita essa acoplagem das tomadas? Boa pergunta, Leco. Eu acredito que, mais uma vez, é a lei de sintonia, né? Talvez alguns padrões realmente se estabeleçam dentro da nossa troca, né? De pensamento, da nossa troca fluídica. Talvez seja mais fácil para a gente, por exemplo, o nosso mentor influenciar a gente, né? Mas, mais uma vez, tudo depende da nossa natureza. Se a gente tem uma natureza mais material, mais sensorial, é difícil para um espírito, né, que esteja um pouco mais elevado, não é que ele não consiga inspirar a gente, eu acho que ele até há inspiração, mas há um forte bloqueio nosso, porque não há interesse em determinados assuntos, né? Porque significa o quê? Que eu tenho que fazer uma escolha de vida que naquele momento eu não estou muito afim de E eu fazer, pergunto né? isso, Zé, por exemplo, imagina Chico Xavier e Emmanuel. Eles não nasceram já com uma super sintonia, eles foram trabalhando essa conexão. Então, acho que esse exemplo da tomada é como assim: ó, a tomada encaixa, mas não é aquela tomada que encaixa perfeitamente. Ele vai precisar Sim, várias vezes tentar encaixar para ir realmente moldando essa sintonia. Né? E tem sim, espíritos que vão conectar com a gente com muita facilidade, por quê? Porque a gente está quase que pedindo, ó, vem cá, porque eu tenho uma culpa tão grande, né, em relação ao que eu fiz com você, que é como se eu estivesse dando o meu pensamento para você se vingar de mim. E é isso que eu acho que a gente precisa trabalhar, né? Trabalhar a nossa sim, culpa, sim, o sim. auto-perdão, de quando a gente consegue trabalhar isso, ele vai tentar se conectar e falar assim, opa, não estou conseguindo por quê? Pô, o cara tá se perdoando, o cara tá trabalhando, o cara tá com bons pensamentos, eu não consigo mais fazer aquela sintonia. Então, alguns casos de obsessão profundas, a gente consegue ir rompendo, não de uma hora para outra, mas com a mudança de pensamento, né? Vai dificultar Sim. muito essa conexão. Existe um livro muito interessante da Joana, é o Ser Consciente, né? E existe uma parte que ela fala sobre a questão de a conquista de si mesmo. Acho que hoje o grande problema da humanidade é que o nível de consciência dela é de adormecido, né? Então ela coloca até esses níveis, ela faz uma comparação, né? Existe o nível de consciência
do adormecido e do desperto. Então, quando você está adormecido, muitas dessas questões passam ao largo, né? A questão do espírito, quem sou eu, o que eu quero, como é que eu me vejo daqui a alguns anos, né? As pessoas vivem muito de forma assim, eu acordo, eu trabalho, eu como, eu durmo, se eu tenho minha esposa, meu marido, eu tenho relação sexual, e durante 50, 60 anos e morre, né? E assim, mas e as outras manifestações da vida, A né? vida é muito E a mais do que sua isso, né? a vida é muito mais do que isso, né? E estar desperto não é um processo simples. Exige uma vontade, né? Uma busca. Não é de uma hora para outra, falar, agora eu estou desperto. Não é, porque assim, a nossa própria consciência, ela é muito, né, a nossa mente, né, quando a gente vê os livros de meditação, né, ela é muito confusa, ela está sempre pensando em várias coisas ao mesmo tempo, e ter foco é algo muito difícil. Acho que o grande problema da humanidade hoje em dia é ter foco, é estar desperto, estar atento, viver o hoje. E tem uma frase muito interessante que ela coloca, definindo assim: ser consciente significa estar desperto, responsável, não arrogante, não submisso, livre de algemas, liberado do passado e do futuro. Então, muitas das vezes, o nosso estado de espírito está preso, como você falou, está preso lá na culpa do passado, né? Desse passado ou de um passado remoto, através do nosso inconsciente, aí você permite, né, que a autopunição ocorra, né, não só sua, mas até esse tipo de coisa. Não, eu vou me destruir, eu vou beber, vou fazer tudo que eu tenho que fazer para me destruir, porque tem alguma coisa aqui me levando a essa destruição. É aquela culpa do inconsciente. Ou você está preso lá no futuro, né? Você está sempre querendo alguma coisa no futuro, e esquece que o presente é o momento que você constrói o futuro, né? E redime o passado. Então, estar consciente é viver de uma forma desperta, uma forma atenta, sabendo quem você é, o que você quer, né? Até o próprio livro dos Espíritos, existe a pergunta 419, que é uma resposta grande de Santo Agostinho, né? Que ele fala que o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Então, assim, como é que você faz para você saber, né? Então, qual era o método de Santo Agostinho? Ele sempre, no final do dia, ele perguntava: o que eu fiz hoje? Será que eu fiz alguma coisa certa? Será que eu deixei de fazer alguma coisa? Será que eu poderia ter feito melhor? E ele pergunta uma coisa muito sensata. Bom, eu fiz alguma coisa que aparentemente eu posso achar que foi certa, né? Como é que eu vou saber se o certo é certo mesmo? Aí ele fala assim: então faz o seguinte, veja alguma pessoa diferente de você fazendo o que você fez e analise, será que aquilo é legal? Né? Projete no outro aquela ação que você fez. Se aquilo realmente não for uma coisa que você veja com os bons olhos, o que você fez não é correto. Então, mude. A questão é, nós temos que ter essa consciência de todo dia fazer uma autoanálise, analisar, né, verificar o que eu quero ser, né, como é que foi, quais foram os pontos positivos, como é que o que eu errei, o que eu posso fazer melhor, o que eu vejo do futuro, né, o que me deu o prazer de viver, quais são os valores espirituais que eu estou trabalhando e já estou vendo algum tipo de melhora, e aí a gente vai começar a se conhecer. E uma vez que a gente se conhece, qualquer tipo de influência já não é tão penetrável assim, né? Você convida para entrar. Ele não entra sem bater na porta. Não, você deixa entrar ou fala assim: não, não, desculpa, mas esse pensamento não condiz com o meu estado de espírito normal. E aí a gente pode até entrar no modo de conversa, né? A gente estando desperto, você pode perceber que muitas das vezes é algum espírito que te influenciou de forma equivocada, e você pode conversar com aquele pensamento e reverter aquilo, mostrando pontos de vista que a priori ele chegou, né, focado numa coisa. Ele falou: não, não, mas olha só, existe isso aqui também. Então, eu acho que isso não compensa, dado o meu quadro de visão do futuro, do presente, do meu quadro de desperto. E aí você pode estar não só se protegendo, como também revertendo uma tendência, né? Revertendo
um pensamento. Eu ia fazer uma pergunta para você, que seria basicamente como é que a gente faz para evitar os maus pensamentos, né? Uma conexão boa. Então você já falou, né? O autoconhecimento, Sim, sim. essa conversa, essa autoanálise que é muito importante. Mas eu vou insistir nisso. Isso que você falou também poderia fazer parte de uma bela oração do final do dia, onde a gente faz toda uma autoanálise, e você falou muito dessa conversa interior, e fazer uma conversa com Deus também, né? Ou com o seu mentor, aí você direciona o seu pensamento para alguém. Isso deve ajudar bastante, né? Uma conexão saudável com os bons espíritos, né? Com certeza. No Evangelho aqui, a gente tem no capítulo 27, pedi e obtereis. Né? Então, o Kardec também faz toda uma análise da qualidade da prece, da sua eficácia, da ação, a transmissão do pensamento. Né? Só que a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque o que a gente pede, o que a gente quer, né? O que é a prece em si. Né? Então, muitas das vezes você acha que é só pedir. Né? Eu peço, eu peço, eu peço, eu peço, mas não há uma autoanálise. Né? Então, assim, a Joana coloca muito isso, né? A gente se analisar sem se julgar. Né? Porque muitas das vezes o julgamento, nós somos muito tiranos, né? Com o nosso comportamento. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado não que a gente não tem que fazer uma análise, mas o julgamento tem que se perceber, assim, caiu, levanta, fez a coisa errada, pede desculpa, redime, reforça. Se você não consegue estruturar uma resposta, reequilibrar algo que você fez de errado, vamos equilibrar em outra ponta, né? Porque a gente reconstrói o nosso passado, mas isso precisa desse despertar. E eu acredito, como você falou, que a oração é isso, né? A gente tentar se conectar. Eu sempre tento buscar nos espíritos essa ligação com as grandes mentes. E você falou da tomada, aí me veio uma metáfora também interessante, eu não me lembro onde eu vi isso, mas falando assim, né, que Deus é Itaipu, né, como se fosse Itaipu, a grande geradora de energia. E Jesus seria a principal subestação. E aí os outros espíritos, eles vão pegando aquela energia e vão depurando, vão adaptando, até chegar a gente que é uma tomadinha lá, né? 12 volts, E, uma coisa não, nós somos aquela pequenininha. lâmpadazinha, uma lâmpadazinha de Aquela Natal, lâmpadazinha que pequenininha, qualquer tomada 110 vai queimar a gente. Então a gente precisa de diversos e, intermediários, né? Até para chegar no exato, 110. Não estou nem falando chegar em isso. Itaipu, não. Estou chegando Não, a gente não está nem no nos 110, a gente está nos transformadores 5 ali, né? volts, exatamente. Mas eu acho que, assim, nossa condição é como o Emmanuel coloca, uma frase muito interessante, nós somos como vermes pensantes, né? Nós, nossa condição é muito primitiva ainda. A gente pensa, mas nós somos vermes, estamos lá no meio da lama, debaixo da terra. Mas a gente não pode abrir mão do esforço de sair dessa terra, né? De procurar um caminho. Né? Então, na nossa oração, sempre procura assim, pedir, agradecer e tentar, de alguma forma, sintonizar com essas subestações, né? Com esses espíritos mentores, não só nosso, mas como da humanidade, como do nosso país, dos bons espíritos, para que eles possam, de alguma forma, conseguir estabelecer uma ligação com a gente. Mas, assim, não, o problema não está do lado de lá, o problema está do lado de cá, que muitas das vezes a gente perde isso, né? É muito difícil ainda para nós essa sintonia constante, né? Então a gente tem que criar esses hábitos, como Jesus fazia. Todo final do dia ele ia lá para o monte, ele orava sozinho ao Pai. Então, assim, a gente tem que ter uma disciplina de, ao acordar, fazer uma prece, uma leitura. O Arthur Nascimento sempre falava, né, dos livros do Emmanuel, você lê uma página, mentalizar coisas boas para você, para a sua vida naquele dia, no final do dia fazer essa análise, rezar também, mas muitas das vezes na correria do dia a dia, no cansaço, filho, trabalho, compras, a gente acorda sem rezar, dorme sem rezar, É isso e mesmo. aí quando vê, a gente está
novamente perdido no campo da vida, né? E aí você está falando sobre oração, né? Essa forma também da gente se conectar com os bons espíritos. Eu fico pensando um adolescente que passou muito tempo sem ouvir os pais. Porque é normal, o adolescente não vai querer, o adolescente vai querer errar, vai querer criar as experiências dele. Mas chega um momento que ele vai amadurecendo e ele faz o caminho de volta para casa e começa a se aproximar novamente dos genitores. E aí a oportunidade que os pais têm de, vou aqui continuar o trabalho de educação, né, de cuidado. Eu vejo muita gente como adolescentes espirituais e que já chegou a hora da gente buscar os nossos mentores, os bons espíritos, e aí com certeza eles devem pensar assim, opa, olha só, tá me procurando. Como aquele pai que durante muito tempo não conseguia falar com o filho, mas agora vê que o filho está voltando a ouvi-lo. E ele deve ficar feliz, ou agora é o momento de eu chegar e tocar o coração do meu filho. Então os mentores também são assim, né? E devem buscar a gente o tempo inteiro, mas se a gente não dá o passo na direção deles, eles não conseguem chegar, ultrapassar o livre-arbítrio. Não, vem cá, meu filho, que eu vou tomar conta de você. Não é assim que as coisas funcionam. Então a oração seria essa busca pelos bons espíritos, né? Concordo com você, né? A maturidade espiritual, a gente torce com que ela chegue o mais cedo possível. Por exemplo, a gente não tem como garantir que desde quando a gente tem uma pequena maturidade espiritual. Começou nessa vida, começou em outras vidas. Se a gente considerar que começou nessa vida, quantas outras encarnações a gente foi completamente criança para esse assunto, né? Adolescente. Eu não quero saber disso, não, não quero saber disso, não. Chega até um ponto que o próprio espírito meio que ele, ele cansa, né? Ele cansa do sofrimento, ele cansa da ignorância, né? Ele cansa de estar perdido. Então, tem que ter algum tipo de norte para a gente, né? E, graças a Deus, dentro do contexto do mundo, né, no Brasil, a gente encontrou uma doutrina que tem todas as respostas. Cabe a nós procurar, né, as respostas e pensar, analisar, internalizar e viver, né? A questão é que hoje a gente vê muitas pessoas, né, vivendo por muito tempo uma infância, uma adolescência, né? Então a gente considerava na nossa idade ser adolescente, né, até 18 anos, 19 anos, acabou, agora é vida adulta. Hoje a gente vê pessoas de 30, 40 anos adolescentes, né? E assim, e não querem nem materialmente amadurecer, quiçá espiritualmente, né? Então, quando a gente sempre via, né, a pessoa chegando a uma certa idade, ela procura, até pela própria experiência de ter filho, né, e às vezes perder familiares, você procura respostas a alguns dramas que são da natureza humana. Hoje as pessoas vivem numa sociedade que a gente privilegia a infância, privilegia a adolescência, o jovem, e esquece que até fazer uma análise correta, né, do espiritismo e de uma alta análise, a gente tem que ter madureza, a gente tem que ter um espírito mais, né, mais envelhecido, no sentido de Experiência, buscar né? De a experiência, verdade, né? buscar os valores. De experiências, exatamente. A experiência só serve porque ela muda a gente, melhora a gente. Se a gente abandonar isso, que seremos nós, né? E aí, assim, outra questão, né, que a gente sabe da questão da transição planetária. Quanto tempo mais nós temos? Né? Será que a gente tem mais tantas encarnações assim? Não, faz com calma, meu filho. Não, não tem pressa, não. Talvez não. Então, esse momento, né, pelo contexto mundial, social que a gente vive, é um momento de grande desafio para o espírita para que ele possa pôr em prática o que a gente está aprendendo, né? Mas eu não sei tudo. Não importa. O que você sabe, você tem que praticar, né? Então, ninguém sabe tudo. A gente tem dificuldade em muitas coisas, mas o que a gente já sabe um pouco, a gente não pode perder, né? Porque a gente não pode ser espírita de dentro do portão,
né, para dentro. Saiu de lá, acabou. Não sou mais nada. Desconecta, né? Vou desconectar agora. Desconecta. Não existe isso. A gente é espírita o tempo todo, porque o espiritismo é uma educação, é uma transformação. Se ele não te transforma, ele não é um status, ele não me dá status social nenhum, ele não me dá dinheiro nenhum, ele não me dá grandeza nenhuma, ele me transforma. Se ele não está fazendo esse papel, a gente, opa, peraí, alguma coisa está errada. É com ele ou comigo? Normalmente é com a pessoa, né? Que tem que realmente aprofundar, refletir e levar aquilo como uma doutrina de vida mesmo. Zé, já estamos chegando no final, vou fazer uma última pergunta para você. Os encarnados, eles conseguem influenciar também os pensamentos dos desencarnados? Isso é uma pergunta bem interessante, né? A gente já vê alguns relatos de espíritos dizendo que sim, que muitas das vezes, por uma questão de sintonia ainda, né? Por exemplo, a pessoa desencarna, está do outro lado, e principalmente após a morte, muitas das vezes aquele familiar, aquele ente querido que ficou na Terra, ele direciona tantos pensamentos, muitas vezes assim, eu vou falar perturbadores, porque a gente sabe, muitas das vezes, o nível de desespero das pessoas perante a morte, né? Então, assim, o espírito desencarnou, mas não morreu. Ele existe, ele sente, né? Ele vibra, e existe uma família que está direcionando todo aquele drama da perda para aquele espírito. E isso gera no pobre coitado um desequilíbrio muito grande, né? Muitas das vezes a gente vê algumas histórias do André Luiz também, que os espíritos às vezes são magnetizados de volta para o lar, dada a força do pensamento da pessoa. Então, a gente, como encarnado também, tem que ter muito cuidado, né? O que pedir durante nossas orações, né? Minha mãe, por favor, minha mãe me ajude, eu estou precisando de um emprego. Aí a mãe, coitada, ela não tem condição nenhuma de te ajudar, né? Ela não tem o seu currículo, ela não fala com ninguém. Como é que a pobre da mãe vai ajudar um filho? Né? Então, assim, os nossos pedidos, os nossos pensamentos, as nossas emoções também têm que ser muito bem analisadas e trabalhadas para que a gente não possa prejudicar as pessoas até que a gente ama, que já foram e que estão, às vezes, numa condição que a gente desconhece, e porque muitas das vezes acreditamos que o morto vira santo, ou o morto pode tudo, e aí a gente fica, coitado, atazanando o desencarnado com questões que eles não podem resolver, né? E fica num quadro que acaba virando uma obsessão. Né? Obsessão de encarnado para desencarnado, né? Um cartão de encarnado para desencarnado. Então, assim, a vibração é bidirecional, né? A antena é bidirecional. A gente tem que ter, a gente recebe e a gente também emite. E dependendo de onde a gente emite, a potência dessa informação, a gente pode ser muito feliz ou muito infeliz. Né? Cabe a nós essa análise, essa sintonia e o conhecimento, né? A gente conhecer, estudar, eu acho que sempre procurar um bom livro, né? Que isso já educa, transforma o nosso pensamento fica mais tranquilo, né? Ler os clássicos, a doutrina espírita tem vários clássicos, livros excelentes que permitem que a gente possa meditar, analisar a vida dos outros, analisar a vida dos mártires, né? A gente que gosta muito lá do nosso do Rasta, nosso amigo, né, falando do empoderamento feminino, né? Quem são as mulheres empoderadas? Joana de Ângeles, é a Maria, é Joana d'Arc, são mulheres que deram a vida para uma causa nobre, né? Quem são os homens empoderados? Chico Xavier, né? Emmanuel, Divaldo, André Luiz. Você pega Divaldo aí, velhinho, servindo, trabalhando, né? Tá sempre nas lives, conversando. Isso realmente, para mim, é força, né? Interior. E são essas pessoas que a gente precisa realmente seguir, né? Sim, com certeza. Esses são os guias
encarnados e desencarnados que vão orientar os nossos passos, né? Porque assim, a gente pode até investir algum tempo numa leitura de uma obra que o cara fale sobre a depressão, que Deus não existe. Tá, o que eu estou ganhando com isso? Né? Aí, assim, não sei, eu não vejo valor. Pode ser que alguém veja, né? Um contraponto, alguma coisa. Eu não vejo valor. Até porque a gente tem um tempo escasso. Nosso tempo é um bem escasso. Então a gente tem que investir o nosso tempo em coisas que nos tornem melhor. E assim, os desencarnados, e graças a Deus tivemos o Chico Xavier, porque era um médium de uma potencialidade enorme, são espíritos que já eram, né, evoluídos enquanto encarnados, e quando chegam do outro lado, eles têm uma visão de mundo espiritual, de realidade, muito melhor, muito menos enviesada com as paixões humanas, com a influência do dinheiro, de ser, né, de criar coisas que realmente remunerem ou que virem popstar. Eles não têm essa preocupação. A preocupação deles é realmente uma doutrina que possa fazer a humanidade melhor. Eles fazem parte dessa doutrina dos espíritos, né? Eles são os espíritos que, de alguma forma, trabalharam lá atrás com Kardec, trazendo a verdade num trabalho direcionado pelo Cristo, né, orientado pelo Cristo, para reforma moral da humanidade. Então, é aí que a gente tem que estar. Assim, a gente lê clássicos humanos também, livros que são da literatura nacional, sim, ótimo. Mas a gente tem que ler também as obras, né, as obras espíritas, ler e reler, meditar, discutir, como a gente faz na própria casa, né? Grupos de estudo, né, de debate, que permitem que a gente cria um conhecimento mais sólido da doutrina para nossas vidas, né? Perfeito, Zé. Gostei muito, estou muito feliz com o resultado final da nossa conversa aqui. Eu fazer o último pedido, a nossa oraçãozinha final, para Que nos bom, fico feliz ajudar, também. né? E que todos nós possamos, junto dessa prece final, seguirmos um pouquinho na direção dessa comunhão com os bons espíritos. Pode fazer então a prece para a gente, por favor? Claro, claro, agradecer a paciência de todos aí, o meu abraço aos amigos do centro. Fico muito feliz mais uma vez de estar aqui. Quem sabe em breve a gente, né, consiga fazer até um estudo presencial também. Gosto muito. E vamos fazer a nossa prece. Valeu, obrigado, Zé. Nada, meu querido, eu que agradeço. Querido Jesus, a Ti nós te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de estarmos ligados ao Teu amor através da casa de Nair Montes de Cá, que sempre nos recebeu desde a infância, com o coração aberto, lembrando nossos queridos amigos de casa, principalmente seu Gentil, que nos recebia feliz e agora no mundo espiritual trabalhando pela doutrina, pela paz, pelo entendimento, pela reforma íntima de todos nós que estamos vinculados a essa casa de amor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos nesse estudo, em comunhão com os nossos amigos que acompanham a live semanal, que todos nós possamos receber de Ti a orientação segura, a Tua influência, Senhor, através dos bons espíritos, dos nossos mentores, para a nossa reforma íntima, para o nosso despertar como ser imortal, na direção do bem, da reforma, do trabalho, do amor, e que possamos juntos, Senhor, vibrar em nome de Deus, pelo nosso mundo, pela paz na terra, pelo entendimento entre os homens, pela saúde das pessoas, pela volta ao trabalho, pela comunhão dos homens com os espíritos, com Deus, que Deus possa se manifestar nas famílias, através da oração, através do culto do lar, que esse sofrimento que os lares se encontram no momento possam despertar a volta da consciência a Deus como suporte às nossas vidas. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, Senhor.
Obrigado, Zé. Obrigado mesmo. Boa noite. Eu que agradeço. E Boa vamos noite, marcar pessoal. mais Um em breve abraço. aí Um para a abraço gente a todos. voltar a bater papo. Se Deus quiser. Deixa eu me Abraço. despedir do pessoal aqui. Um abração. Abraço, Marcelo. Abraço. O Marcelo só aparece no início, depois ele vai embora. ele cochilou. Valeu. Boa noite, pessoal. Gostei muito do nosso bate-papo e que Jesus esteja em nossos corações, nas nossas casas, nos abençoando, protegendo os nossos lares, nossos familiares e expandindo cada vez mais a nossa família espiritual. Fiquem com Deus e em breve estaremos de volta. E se Deus quiser, com todo mundo razoavelmente bem e vencendo esse final de pandemia, que está chegando ao fim, pessoal. Boa noite, fiquem com Deus e que Jesus nos abençoe.